Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas sempre que solicitadas e entregues ao professor da sala assim que voltarmos para a escola para validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode fazer desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Nesta semana, vamos começar uma nova sequência didática no seu livro, Reescrita de Contos de Fadas, que está na página 188 e vai até a página 204. Mas para esta semana de estudos, vamos realizar as atividades das páginas 188 a 193. O tema dessa sequência didática ainda é o Contos de Fadas. Mas agora vamos aprender sobre como recontar a história para outra pessoa e até mesmo como reescrever o final dos contos. Para começar, como você já sabe, eu vou contar um conto para você. Hoje será a história do Gato de Botas, de Charles Perrault. Você conhece a história do Gato de Botas? Já ouviu alguém contando ou assistiu, por exemplo, o desenho do Gato de Botas? O Gato de Botas aparece até na história de Shrek, não é mesmo? Ele até que é um personagem bem conhecido por todos, principalmente porque é muito esperto. Mas espere aí, quem é mesmo o autor do Gato de Botas? É um tal de Charles Perrault. Vamos saber um pouco mais sobre esse autor? Charles Perrault foi um importante escritor francês, autor de grande número de contos infantis, entre eles A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho e O Pequeno Polegar. Charles Perrault nasceu em Paris, na França, no dia 12 de janeiro de 1628. Faz muito tempo, né? Era filho de Pierre Perrault e de Paquette Leclerc, descendente de uma nobre família de Tours, cidade próxima a Paris. Em 1637, Charles ingressou no Colégio de Beauvais, onde realizou brilhante estudo literário. Em 1643, iniciou o curso de Direito, concluiu em 1651. Ele era advogado. Somente em 1697, com quase 70 anos, é que Charles Perrault passou a registrar as histórias ou contos da memória popular. Ao dar um acabamento literário a esse tipo de história, estava criando um novo gênero da literatura, o conto de fadas. O livro, publicado no dia 11 de janeiro de 1697, ficou conhecido como Contos da Mãe Gansa e reunia diversas histórias, entre elas Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, O Gato de Botas, Cinderela, Barba Azul, As Fadas e O Pequeno Polegar. Quantas histórias nesse livro do Charles Perrault, hein?
Primeira atividade. Atividade 1A. Leitura pelo professor de um conto. Páginas 188 a 191. O gato de botas. Charles Perrault. Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos: um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho coube o sítio, ao segundo o burrinho, e o caçula ficou com o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu? O que eu vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim. Mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas. Desejou-lhe muita boa sorte e deixou-o partir. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, imóvel, à espera de algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Nosso gato esperou pacientemente. Por fim, viu suas esperanças se tornarem realidade. Um coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a comer tranquila e gostosamente. Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Com a caça nas costas, dirigiu-se ao palácio real. Quero falar com o rei, disse aos guardas com ares de muita importância. Foi conduzido à presença real. Afinal, não era sempre que um gato aparecia pedindo audiência. Na presença do soberano, o gato se curvou em respeitoso cumprimento. Majestade, meu patrão, o Marquês de Sacobotas, me encarregou de oferecer-lhe este coelho, caçado nas matas de propriedade dele. O rei, que apreciava muito carne de coelho, se alegrou com o presente. Diga a seu patrão que agradeço muito a gentileza. Alguns dias depois, o gato apanhou 2 grandes rolinhas numa emboscada, num campo de milho, guardou as aves no saco e foi logo levá-las ao rei. O rei aceitou com todo prazer essa segunda oferta, pois adorava carne de rolinha. Nos meses seguintes, o gato continuou indo à corte para levar caças ao rei, sempre agradando muito ao paladar do soberano. A cada novo presente, afirmava que as carnes vinham das terras de seu patrão, o Marquês de Sacobotas. Um dia, quando estava saindo do palácio, escutou a conversa de 2 criados. Amanhã, o rei passará de carruagem pelas margens do rio, junto com sua filha, a mais bela moça de todo o reino. O gato correu logo ao patrão dizendo: patrãozinho, se seguir meus conselhos, poderá se tornar rico, nobre e feliz. E o que deverei fazer? Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara. Amanhã você deverá ir ao rio e tomar banho no lugar exato em que eu indicar. O resto, deixe comigo. No dia seguinte, enquanto se banhava nas águas do rio, o rapaz se viu aproximar o rei, acompanhado pela princesa e por alguns nobres. O gato, que estava lá à espera, saiu de trás de uma moita e começou a gritar com todo o fôlego: socorro, socorro! Ajudem o Marquês de Sacobotas! Ele está se afogando no rio! Ajudem!
O rei escutou os gritos e reconheceu o gato que tantas vezes lhe levara carnes deliciosas. Imediatamente deu ordem aos guardas para que corressem e acudissem o Marquês de Sacobotas. Enquanto o jovem estava sendo retirado do rio, nosso gato se aproximou da carruagem real, dizendo, com o ar mais entristecido do mundo: Majestade, meu patrão estava tomando banho no rio e chegaram os ladrões que levaram toda a roupa dele. E agora, como ele poderá se apresentar a Vossa Majestade inteiramente nu? Na verdade, o gato, muito vivo, havia escondido os trapos do moço embaixo de umas pedras. Mas o rei, penalizado, ordenou a um dos seus guardas que corresse ao palácio e pegasse umas roupas para o pobre marquês espoliado. A roupa trazida era esplêndida. Com ela, o falso marquês, que aliás era um jovem bem bonito, ficou com ótima aparência. Logo, a princesa se apaixonou pelo jovem e o rei convidou-a a subir na carruagem para juntos continuarem o passeio. Mas e o gato? O gato, contente com o sucesso inicial do seu projeto, correu na frente da carruagem, que avançava lentamente. Um pouco adiante, viu um grupo de lavradores capinando. O gato fez uma careta bem feia e gritou com vozeirão ameaçador: Atenção! O rei passará aqui já já. Se vocês não disserem que esse campo pertence ao Marquês de Sacobotas, serão todos demitidos. Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Quando o rei curioso perguntou aos lavradores a quem pertencia aquele belo campo, estes responderam a uma só voz: ao senhor Marquês de Sacobotas. E o rei parabenizou seu convidado pela beleza e fertilidade de suas terras. Enquanto isso, nosso gato, sempre bem à frente da comitiva real, parou num canavial em que camponeses ceifavam. Atenção! Daqui a pouco o rei passará por aqui. Vocês vão dizer a ele que este canavial pertence ao Marquês de Sacobotas. Se não disserem, serão todos presos. Assustados, os cortadores de cana prometeram obedecer. E assim fizeram também os criadores de porcos, os vaqueiros, os cultivadores de uvas e tanto mais que o gato encontrou em seu caminho. Tudo pertencia ao Marquês de Sacobotas e a estima do rei pelo novo nobre crescia a cada quilômetro percorrido. Sempre à frente, o gato chegou a um castelo no qual vivia um terrível mago, muito rico. A ele pertenciam todas as terras que o esperto gato atribuíra ao Marquês de Sacobotas. O gato, sem dúvida, precisava com urgência de uma nova ideia brilhante. Como ideias não lhe faltavam, pensou um pouquinho e pediu para ser levado à presença do mago. Assim que chegou ao salão, curvou-se respeitosamente e começou a fazer elogios. Eu estava passando por essas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se transformar em qualquer animal, mas eu duvido que isso seja verdade. Quer ver? Respondeu o mago, irritado com a provocação. Em um instante, no lugar do mago estava um leão rugindo. Com sua grande boca aberta, o gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás. E agora está convencido, seu gato? Bem, senhor, até certo ponto. Não deve ter sido tão difícil, grandalhão como é, se transformar em um animal enorme. Eu só queria ver se conseguia se transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? Consegue? Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? Gritou o mago. E logo ele virou um ratinho, que começou a correr veloz pela sala toda. Com toda a sua astúcia, o gato devorou-o numa só bocada. A carruagem real já estava chegando ao castelo. O rei, curioso, quis visitá-lo.
O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu cumprimentando. Bem-vinda, majestade, ao castelo do Marquês de Sacobotas. O rei ficou admirado. Oh, não me diga, Marquês, que também este belo castelo lhe pertence. E não falava nada, hein? O rei entrou no castelo acompanhado pelo Marquês e pela princesa. No salão principal do luxuoso castelo havia uma comprida mesa na qual já estava servido um verdadeiro banquete. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam a fartar, satisfazendo a fome após tão longo passeio. No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da filha para o jovem marquês, tão rico e tão belo, disse: Meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentir o mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim. Naquele mesmo dia foram celebradas as bodas e o filho do lavrador se tornou príncipe. E o gato, autor de tanta fortuna, ele se tornou um senhor. E se de vez em quando caçava algum rato, era por pura diversão. Eu não te falei que o gato de botas era espertinho? Apesar de suas histórias contarem algumas mentirinhas, né? Ainda bem que isso é só uma história, porque a gente bem sabe que não é nada bom mentir para as pessoas ou enganá-las com falsas histórias, certo? E qual parte da história que você mais gostou? O conto que você conhecia era igual a esse ou tinha uma outra versão? Tinha algum personagem diferente ou com um nome diferente? Se você quiser conhecer um desenho animado dessa história, eu deixarei o link na descrição da videoaula. Este link é do canal do YouTube Histórias de Niná, que tem desenhos de muitos contos de fadas e, se você quiser, poderá assistir sempre depois das nossas leituras. Segunda atividade, atividade 2A. Leitura pelo professor e análise da história lida, página 192. Nesta atividade, vamos conversar sobre o conto O Gato de Botas e pensar sobre algumas questões juntos. Qual parte da história você acredita ser a parte mais tensa? Ou seja, a parte que ocorre o conflito que pode mudar toda a história? Pense um pouquinho. Isso mesmo, o momento em que o gato percebe que o rei está se aproximando do castelo do terrível mago e ele precisava rapidamente dar um jeito no mago para que o rei acreditasse que aquele castelo era do marquês. Se não, como poderia ocorrer o banquete para que o rei tivesse certeza que o marquês era muito rico e dessa forma autorizar o casamento? Esse é um momento muito importante para a história. Chega a dar um frio na barriga, não é mesmo? E se o gato não conseguisse enganar o mago? Nada daria certo e o marquês nunca se tornaria príncipe. Quando temos um momento da história que pode mudar tudo, nós chamamos de conflito. Agora que percebemos qual foi o momento de conflito da história, vamos relembrar quais são as personagens? Vou deixar você pensar um pouco e buscar aí na sua memória os personagens do conto. E aí, será que você se lembrou de todos? Vamos conferir? No conto do Gato de Botas, nós temos os seguintes personagens: o lavrador, o filho mais velho do lavrador, o filho do meio do lavrador, o filho caçula do lavrador ou Marquês de Sacobotas, o gato de botas, o rei, a princesa e o mago. Para realizar a atividade 2A na página 192, vamos precisar dos nomes apenas dos principais personagens, ou seja, o gato de botas, o filho caçula do lavrador ou Marquês de Sacobotas, o rei, a princesa e o mago. Vamos preencher a tabela da atividade 2A.
Nesta tabela, você irá escrever o nome dos personagens principais da história na primeira coluna e sua função na história na segunda coluna. Faremos uma coluna por vez. Primeiro, escreva o nome dos personagens na coluna Personagens. Veja se sua tabela ficou assim. Agora, vamos escrever a função dos personagens, ou seja, como ele colaborou para o desenrolar da história ou algo muito importante sobre esse personagem. Vamos lá? O primeiro personagem que você escreveu foi Gato de Botas. Ele foi importante na história? Por quê? Qual a função dele na história? Ele é um personagem importantíssimo, afinal ele elabora todos os planos para fazer um simples filho de lavrador se tornar um príncipe. E o Gato de Botas é o personagem principal da nossa história. Então você pode escrever na sua tabela, na coluna função Personagem Principal. O próximo personagem é o filho caçula do lavrador, ou o Marquês de Sacobotas. Esse personagem também é importante, porque a história toda acontece ao seu redor. Então podemos dizer que a função desse personagem é auxiliar no enredo da história. O rei é o personagem que acredita nas histórias do Gato de Botas e cai em suas mentiras. A função do rei também é auxiliar no enredo da história, para que ela possa se desenrolar. A princesa é a personagem que, ao se apaixonar pelo marquês, modifica a vida dele, pois ao casar-se com a princesa, o marquês se torna príncipe. A princesa tem a função de trazer a parte maravilhosa para a história, o romance da história. O mago é o personagem que gera o conflito da história. A existência do mago faz com que o Gato de Botas se sinta desafiado, e sem a presença do mago em seu castelo, não poderíamos ter um banquete para o rei, a princesa e o marquês. Afinal, é nesse banquete que a princesa se apaixona de vez pelo marquês. A função do mago é gerar conflito. Agora você deve preencher a coluna Função da Personagem na nossa tabela com essas informações que conversamos. Se precisar, pode voltar à videoaula para lembrar parte por parte dessa explicação. Prontinho! Vamos conferir as informações da tabela? Veja se a sua tabela ficou assim também. Caso sua tabela tenha ficado diferente, esse é o momento de ajustar as informações. Terceira atividade. Atividade 2B. Leitura das características dos personagens. Páginas 192 e 193. Nossa, quanta coisa já fizemos até agora, não é mesmo? Mas também já aprendemos bastante com essa história do Gato de Botas. Já aprendemos quem era o autor desse conto, aprendemos o que é um conflito da história, conhecemos os personagens e suas funções. Agora chegou a hora de pensarmos sobre as características de dois personagens importantes, o Marquês de Sacobotas e o Gato de Botas. Vamos para a atividade 2B da página 192. No item A, você irá marcar quais as características do Marquês de Sacobotas. Você pode fazer um X ou pintar os quadradinhos que representam as características do Marquês. Vamos ler juntos as características para escolher as corretas. Gracioso, inteligente, confiante, lindo, bobo, esperto. Quais dessas características são mais corretas para o Marquês? Será que ele era gracioso ou inteligente? E confiante? Ele era confiante? Será que era lindo, bobo ou esperto? Tente lembrar da história e como ele aparece nela. As características do Marquês são confiante e lindo.
Vou te mostrar em quais trechos do conto podemos perceber essas características. E o que deverei fazer? Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara. No trecho ficou claro que o Marquês tinha muita confiança no gato de botas. No próximo trecho vamos confirmar se ele era lindo. A roupa trazida era esplêndida. Com ela, o falso Marquês, que aliás era um jovem bem bonito, ficou com ótima aparência. Neste trecho, podemos perceber que o Marquês é muito bonito ou lindo, por isso assinalamos o quadradinho com a característica lindo. Agora vamos relembrar as características do gato de botas. Vou ler as opções de características para o gato de botas e juntos escolhermos as corretas. Engraçado, astuto, chato, rápido, falante, triste. Será que o gato de botas era engraçado? E astuto? Astuto quer dizer esperto. Ele era chato? E rápido? Será que era falante, do tipo tagarela? E triste? Ele era um gato triste? As características do gato de botas são astuto e rápido. Vou te mostrar em quais trechos do conto em que podemos perceber essas características. O jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Ah, ficou bem claro que o gato era astuto. A gente sempre soube que esse gato era muito esperto, não é mesmo? Agora, no próximo trecho, vamos conferir como o gato era rápido? Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Muito bem, essa atividade foi um sucesso. Vamos para a próxima? Quarta atividade, atividade complementar, relembrando os fatos mais importantes da história. Nesta atividade, vamos relembrar episódios para tentar resgatar os fatos mais importantes da história, para que você esteja preparado para a última atividade dessa semana, combinado? Então vamos lá! O lavrador morre e deixa herança para os filhos. O filho caçula recebe de herança um gato. O gato pede um par de botas e um saco para colocar em prática um plano. O gato caça um coelho e leva de presente para o rei. O rei recebe o presente acreditando ter sido enviado pelo Marquês de Sacobotas. Durante meses o gato presenteia o rei com suas caças para que este apreciasse cada vez mais o Marquês. O rei decide passear com sua filha, a princesa. O gato de botas percebe uma oportunidade para enganar o rei dizendo que tudo que ele veria em seu passeio era do seu dono, o Marquês. O rei encontra o Marquês se afogando e convida para um passeio junto com sua filha. A princesa se apaixona pelo Marquês. A carruagem começa a se aproximar de um castelo e isso preocupa o gato. O castelo é de um terrível mago e o gato precisa fazer algo para que o rei acredite que aquele castelo era do Marquês. Então o mago do castelo cai em uma armadilha criada pelo gato e se transforma num rato. O gato de botas come o rato. O gato informa ao rei que aquele era o castelo do Marquês e serve um banquete. O rei percebe os olhares apaixonados da princesa para o Marquês e permite que eles se casem. As bodas são realizadas e dessa forma o Marquês se torna príncipe. O gato de botas fica com todas as propriedades e fortuna do mago. Quinta atividade, atividade 3A, reconto da história, página 193. Agora que já relembramos os episódios do conto, chegou a hora de ver se você entendeu mesmo toda a história. Será que você consegue recontar para alguém da sua família o conto do gato de botas? No reconto da história, você poderá utilizar suas próprias palavras. Só é preciso tomar cuidado com o uso exagerado de expressões como aí, então, né. Lembre-se de usar expressões como no dia seguinte ou meses depois para mostrar que o tempo está passando. Este é o desafio dessa atividade, recontar a história lembrando de todos os episódios, sem olhar a história no livro ou voltar na quarta atividade.
tem que recontar com o que está aí na sua memória, hein? Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Guarde o seu material com muito cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você poderá assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.